Lá tem uma água. Comandando esse espetáculo aí. Nove horas 39 minutos aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Uma notícia boa aí. Idosos recebem alerta sobre 7 bilhões parados no PIS/PASEP. A Caixa e o Banco do Brasil começaram a enviar no mês de maio, melhor dizendo, carta para as pessoas com 70 anos ou mais, que elas podem sacar suas cotas do fundo PIS/PASEP. Há hoje 34,7 bilhões depositados nesse fundo, divididos em 30.600.000 reais de contas. Ou melhor, esses 34 milhões estão divididos em 30.600.000 contas, 30.600.000 contas. O saldo médio das contas é de R$ 1.135. Segundo o Tesouro, 7,4 bilhões estão nas 4,6 milhões de contas de pessoas com mais de 70 anos. Estes serão considerados casos de aposentadoria, idade igual ou superior a 70 anos, invalidez, participante ou dependente e morte, situação em que o pagamento é feito aos dependentes ou sucessores do titular. O INSS pediu a adoção de mecanismos para que os bancos pudessem localizar e notificar aposentados e aqueles que já faleceram sem sacar os recursos. Nesses casos, os bancos informarão que estão sendo providenciadas com o INSS. No fim de março, o Ministério do Trabalho informou que o governo já havia promovendo, desde o segundo semestre de 2015, campanhas sobre o direito de saque aos participantes com idade igual ou superior a 70 anos, que representam 15% dos cotistas. O que é isto, gente? O que é o PIS/PASEP? Trabalhadores que contribuíram para o PIS/PASEP até 4 de outubro de 1988 podem ter valores disponíveis para saque do fundo PIS/PASEP. Quem é que pode sacar? Podem sacar todas as pessoas que contribuíram para os programas no período e possuírem saldo em suas contas individuais e ter os 70 anos. Como sacar? Para ver o saldo ou o número de inscrição em um dos programas, os participantes devem procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. Pois bem, o Banco do Brasil é para funcionários públicos e a Caixa Econômica é para o setor privado. Então, é isso aí, pessoal. Vamos pegar essa grana aí. Essa grana é nossa. Essa grana é nossa. Vamos botar a mão nela. Vamos ficar com um dinheirinho aí para sanar as nossas dívidas. Cai a máscara de Moro ao se recusar a investigar a oposição. Ele assume que é parcial. De repente, não mais do que de repente, como repetia o poeta, o noticiário político no Brasil começa a ser tomado por insuspeitas reportagens, pontuando uma sequência de acusações de desvio
de recursos através da lista da Odebrecht, envolvendo os principais líderes da oposição, Aécio, Serra, Alckmin, Cássio, Roberto Freire, Paulinho da Força e tantos outros. Todos, sem exceção, os mesmos que clamam ética ao PT e ao Lula, agora diante do benefício processual com a decisão do juiz Sérgio Moro de não mais querer investigá-lo, levando o magistrado a assumir assim uma postura parcial, deplorável no trato judicante, algo já identificado ao longo da Lava Jato. O juiz alerta ter tomado a decisão de poupar os líderes da oposição sob o argumento de que não tem como determinar se os pagamentos da lista de contabilidade paralela da Odebrecht a mais de 200 políticos são ilegais ou não. Embora nesta famosa relação recusada por Moro exista ainda denúncias de repasse de 15 milhões ao Mineirinho, o nosso conhecido Aécio Neves, durante a campanha presidencial. Mas dentro da obviedade processual presumida, porque o doutor juiz não quis proceder com investigação a fundo contra os líderes da oposição, no mesmo nível do que processara em relação ao PT e ao presidente Lula? Por que essa conduta parcial, flagrantemente desprovida de razão? Por que, enfim, não investiga Aécio e todos os relacionados nas mais diversas listas que estão espalhadas por aí? Pois é, caiu a máscara do Moro. Ele é um juiz parcial e caçador exclusivo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Teori pede novo relator para investigar o Aécio e a Furnas, conforme manifestação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao STF no pedido de abertura de inquérito contra Aécio, além das acusações contra o Tucano, feita pelo doleiro Youssef, premiada, em delação premiada, surgiram novos fatos, fatos relevantes, e que o Gilmar Mendes tinha meio que escamoteado. E a partir dessa delação, também do senador cassado Delcídio do Amaral, ele é acusado de receber valores mensais por meio de sua irmã, de uma das empresas contratadas por Furnas, a Baurense, em 1994, em 2000 e 2001. O ministro Teori, relator dos processos da Lava Jato, no Supremo pediu à presidência da Corte a redistribuição dos pedidos de abertura de inquérito contra o senador Aécio Neves e o presidente afastado da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. Em despacho, Teori disse não ver relação de pertinência imediata da representação criminal apresentada pela Procuradoria contra Aécio Cunha, apesar de os indícios contra os dois parlamentares terem surgido em meio às investigações da Lava Jato. Conforme manifestação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao STF, no pedido de abertura de inquérito contra Aécio, além das acusações contra o Tucano feitas pelo doleiro Alberto Youssef, em delação premiada surgiram fatos novos a partir da delação do senador cassado Delcídio Amaral. Então, é isso aí. Queremos ver se o STF vai continuar aí
escamoteando e escondendo, né, as investigações, até porque o Gilmar já mandou pedir 2 vezes para o Janot, né, reavaliar os inquéritos contra o Aécio. Então, nós estamos tentando entender que o Gilmar Mendes não está defendendo o Aécio. Ou será que está defendendo o Aécio? Eu acho que o Gilmar Mendes e o Sérgio Fernando Moro estão defendendo o Aécio. Não querem investigar o Aécio. E esse governo ilegítimo do Michel Temer consegue arrumar e esculhambar o Brasil cada vez mais. E artistas, produtores e trabalhadores da cultura afirmam que o golpe de Estado do Brasil não é apenas um desmonte nas políticas culturais. Significa a perda de cidadania do povo brasileiro, garantida pela Constituição de 1988, e as ocupações das sedes do Ministério da Cultura em todo o Brasil são pelo fim do governo Temer, esse governo ilegítimo. Vamos ouvir aí o áudio, né, que os artistas brasileiros estão circulando na internet. É uma forma de legitimar o golpe de Estado. Faremos a governança real e simbólica da luta pelo povo livre. Ocupando de forma pacífica Mas contundente as sedes do Ministério da Cultura em todo o Brasil. Reafirmamos que o espaço público é o lugar da luta política e que as ocupações são legítimas e necessárias. Presenciamos nesse momento uma tentativa Por parte de um governo golpista de violentar a democracia brasileira. e desestabilizar o país. O governo ilegítimo atua de forma arbitrária, causando um desmonte de setores essenciais do Estado brasileiro, como cultura, direitos humanos, Mulheres, igualdade nacional, povos indígenas, desenvolvimento agrário, previdência, ciência e tecnologia. além da extinção da Controladoria Geral da União, a CGU. A extensão do Ministério da Cultura significa e simboliza não só a perda dos direitos dos trabalhadores da cultura, Conquistados uma longa história de lutas e desafios, mas também a perda dos direitos de cidadania do povo brasileiro, garantidos na Constituição de 88, E além das perdas do patrimônio material e imaterial da cultura brasileira, essa arbitrariedade representa um retrocesso histórico diante de um legado deixado por agentes culturais. Individuais e coletivos, em seus diferentes campos de criação. No entanto, não se trata somente de garantir a sobrevivência de um setor. As ocupações das sedes do MINC no Brasil são, sobretudo, pelo fim do governo ilegítimo de Michel Temer. Não aceitamos negociar com os coronéis do século XXI. Nesse momento, o verdadeiro governo está aqui do lado de fora, nas ruas. Nas ocupações, nós não abrimos mão do Estado Democrático de Direito do Brasil. Conclamamos toda a sociedade legítima. Resistência, a resistência. a luta pela democracia não tem data para terminar. Ocupar e resistir. Essa é a luta pela democracia. E isso está espalhado, né, pelo Brasil inteiro. Com certeza o povo brasileiro vencerá mais essa batalha. São 9h53. Nós vamos aqui com mais uma música
E já voltamos aí para nossas considerações finais do nosso Debates de Opiniões, que vai ao ar todos os sábados no www.radiosantaisabel.com.br.